Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula e nós vamos hoje, falar sobre os gases de efeito estufa e a chuva ácida. É um conteúdo complementar ao nosso conteúdo, já que a gente está falando sobre as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Os gases de efeito estufa se enquadram, e a chuva ácida se enquadram nesses elementos, porque os gases são geralmente óxidos, e os ácidos, o nome já diz, a chuva ácida é formada por ácidos, é constituída aí por ácidos dissolvidos na água. Então, a gente vai falar sobre esses elementos, incluindo, as funções inorgânicas que a gente já estudou, ok? Bom, então, mas antes da gente começar a falar sobre os gases de efeito estufa e a chuva ácida, eu quero que vocês prestem atenção a um pequeno vídeo, curto, rápido, que vai fazer a introdução do nosso conteúdo. Então esse vídeo vai introduzir o que a gente vai conversar, o nosso assunto, o nosso papo de hoje, ok? Então prestem atenção a esse conteúdo aqui, é rapidinho, bem curto, ok? Vamos lá. Você sabia que o efeito estufa é do bem? O problema é o seu excesso. Mas como assim, professor? Calma. Vamos começar pelo começo. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases de efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são o dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese e, por sua vez, não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. As consequências disso têm sido catastróficas para o nosso ecossistema, trazendo uma piora constante no quadro do aquecimento global, que traz consigo outros desastres como enchentes, intensifica fenômenos como os furacões, alterações climáticas, degelo das calotas polares, desertificações. O combate ao efeito estufa não é nada de outro mundo. É preciso ampliar o investimento em fontes limpas de energia e em reflorestamento, já que a fotossíntese é um dos meios de retirar o CO2 da atmosfera. Pro bem ou pro mal, é bom mesmo ficar ligado no efeito estufa e fazer a sua parte para que ele fique de boa. Para ter um mapa completo. Bom, gente, então vocês viram aí, como eu falei para vocês, foi um vídeo muito rápido, que está mostrando aí, mostrou aí o que é o efeito estufa, quais as causas, quais as consequências, tá? Então, a gente agora vai se aprofundar. A gente viu a introdução, agora a gente vai trabalhar o que foi visto nesse pequeno vídeo introdutório, ok? Certo? Então, na atmosfera terrestre estão presentes alguns gases, como ele falou lá, foi visto no vídeo, que atuam em escala global. E ele vai atuar como se fosse um telhado, um cobertor, como foi dito no vídeo. Ele vai proteger o nosso planeta de perder calor, tá? Então é como se fosse o telhado de uma estufa gigantesca. Quem aqui conhece o que é uma estufa? Uma estufa é onde se criam plantas, germinam plantas, e a estufa ela retém calor. O calor consegue entrar na estufa, mas não consegue sair. Isso favorece o crescimento das plantas, tá? Então são alguns gases que presentes na nossa atmosfera responsáveis por manter o nosso planeta quentinho. Isso, exato. Então esses gases mantêm o nosso planeta aquecido. Sem esses gases, o nosso planeta ele cairia cerca de 15 graus. A temperatura do planeta cairia cerca de 15 graus. Então, o planeta ficaria muito frio. Então, muitas espécies não sobreviveriam. Então, a vida no planeta seria prejudicada se não houvessem esses gases aí que retêm calor. Então, o efeito estufa é algo natural e necessário para a vida no planeta. Ok? Porém, as ações de quem? Nós, seres humanos, estão intensificando a emissão de gases, e esses gases estão se acumulando na atmosfera, que está aumentando o efeito estufa, aumentando aí, levando a um aquecimento global. E esse aquecimento global é o que está, em vez de ajudar a vida no planeta, está prejudicando, porque a temperatura está acima do recomendado
para a vida equilibrada no planeta. Mas quais serão os gases que causam efeito estufa? Bora lá! Então, quais são os gases da atmosfera que causam efeito estufa? Bom, os principais gases de efeito estufa, foi mencionado 2 ali no vídeo, né? O CO2, dióxido de carbono, o gás carbônico, e o metano, né? CH4. Então, mas nós temos também vapor de água. Nossa, professor, vapor de água. A água pode aumentar o efeito digamos assim, as consequências do efeito estufa, ou o efeito estufa? Sim, pode. E a gente vai ver como e por quê. Dióxido de carbono, basicamente o CO2, que é um dos principais, né, causadores de efeito estufa e de aquecimento global. Metano também, né, o CH4. Óxido nitroso, N2O. E os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, que são o CFC. A gente vai ver principalmente o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o ácido sulfúrico, juntamente com o oxigênio, como componentes que vão, além de causar efeito estufa, né, o aquecimento global, vai provocar chuvas ácidas. A gente vai ver isso adiante com mais detalhes, tá? Vamos agora analisar cada um desses 5 componentes, desses principais gases que causam efeito estufa, ok? E da água. Primeiro, nós temos o CO2, que é o dióxido, como a gente viu, é um óxido, ó. Vamos revisar rapidinho o que é óxido. Óxido é um composto binário, ó, 2, formado por o oxigênio ligado a outro elemento químico. Pode ser um metal ou pode ser uma metal, né? Nós podemos ter óxidos metálicos e não metálicos, moleculares, né? Então nós temos aqui CO2, que é o carbono, e o oxigênio, tá? Então, o gás carbônico é responsável por cerca de 60% do efeito estufa, cuja permanência na atmosfera é de pelo menos centenas de anos. O dióxido de carbono é proveniente da queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural, turfa, queimadas e desmatamento. Então, ou seja, ações do homem, que destroem reservatórios naturais e sumidouros, que têm a propriedade de absorver CO2 do ar. Gente, claro que naturalmente a respiração, né, de alguns animais ou a própria, digamos assim, produção de gases com as fezes, né, no processo de digestão, geram CO2. Só que o excesso de produção de gado bovino está aumentando a liberação de CO2 através aí dos gases que eles liberam, que os animais liberam. E as plantas vão absorver, claro, elas vão conseguir pegar parte desses gases para fazer a fotossíntese. Então, CO2 é importante para que haja vida, porque as plantas precisam do CO2 para fazer fotossíntese. Porém, a quantidade de CO2 que está sendo liberado no planeta, as plantas não vão dar conta, principalmente em cidades grandes que não tem tanta vegetação assim, de absorver esses gases. Então, aumenta a quantidade desses gases na atmosfera. Então, esses gases ficam retidos, fica aumentando a temperatura, então amplia o efeito estufa, certo? CH4. CH4 é responsável por 15 a 20% do efeito estufa. É componente primário do gás natural, também produzido por bactérias no aparelho digestivo do gado, aterros sanitários, plantações de arroz inundadas, mineração e queima de biomassa. Então, ó, o gado também mais uma vez aqui liberando, né, metano. Aterros sanitários, plantação de arroz, tudo isso aqui, tudo vai gerar metano, né? O metano é um gás que é usado, que fica acumulado na atmosfera, aí gerando, potencializando, aumentando aí os efeitos do efeito estufa, né? NO2, o óxido nitroso, né? Então, participando com cerca de 6% do efeito estufa, o óxido nitroso é liberado por micro-organismos no solo, por um processo denominado nitrificação, que libera igualmente nitrogênio, né, e oxigênio aqui, né, o óxido nitroso. A concentração deste gás teve um enorme aumento devido ao uso de fertilizantes químicos, à queima de biomassa e ao desmatamento das emissões de combustíveis fósseis, tá? Então, ó, novamente, desmatamento entrando aí, queima de biomassa e a emissão de gases pela queima de combustíveis fósseis. Então, queima de combustíveis fósseis é um dos principais fatores para o aquecimento global, tá? Para potencializar o efeito estufa. Então ele está aí em primeiro lugar, né, nesse ranking aí, tá? CF6, né? Os clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos, o nome já diz, é formado por cloro,
por flúor e por carbono, certo? Responsável por até 20% do efeito estufa, os clorofluorcarbonos são utilizados em geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, isolamento térmico, espumas, né, nos aerosóis que a gente usa em desodorantes para tirar o CC, tá? Como propelentes de aerosóis, como eu falei para vocês, além de outros usos comerciais e industriais. Como se sabe, esses gases reagem com o ozônio da atmosfera, né, o O3, o gás ozônio, decompondo-o, ou seja, vai reagir com o ozônio, fazendo com que esse gás ele se decomponha, se separe as moléculas de oxigênio ali, perdão, os átomos de oxigênio ali, reduzindo quem? A camada de ozônio, gerando buracos na camada de ozônio. Então esses buracos vão fazer com que mais raios ultravioletas nocivos não sejam filtrados e entrem e atinjam o planeta, certo? Diretamente. E vapor de água, para quem ficou em dúvida aí porque vapor de água estava incluído nesse meio, tá? A gente vai dizer também que o vapor de água está presente na atmosfera, ele absorve parte da radiação que é emanada, né, da radiação emanada da Terra. É um dos maiores contribuintes para o aquecimento natural do globo. Claro, então é necessário que ele esteja lá, para que o calor fique um pouco retido aí na atmosfera do planeta e a vida seja, né, mantida. Mas, tá? Quanto mais calor o planeta estiver passando por uma maior amplitude térmica, mais água vai evaporar. Então, se mais água evaporar, vai aumentar essa quantidade de água, de vapor de água na atmosfera. Então, vai aumentar o efeito estufa. Então, de uma forma, uma coisa que é benéfica pode, né, por causa do aumento da temperatura, se tornar algo que participe do efeito estufa, tá? Bom, partindo daí, a gente vai falar sobre a chuva ácida, né? A chuva já é naturalmente ácida, um pouquinho, gente, pouquinho, tá? Graças aos gases que são liberados do planeta através de fenômenos naturais, como a respiração, que libera CO2, né? A produção de gases, ok? Mas antes da gente entrar em chuva ácida, propriamente dita, a gente vai relembrar o que é um material ácido. Então a gente vai voltar àquela questão de ácido e base, que a gente já estudou. Olha o cabelo, ácido base, que a gente já estudou, ok? Tudo bem, gente? Vamos lembrar. Então vamos lá, olha, enrola na língua, pelo amor de Deus. Uma maneira de classificar os materiais como os quais temos contato no nosso dia a dia é agrupá-los em ácido ou base. A gente já viu, né? Ácido, gosto azedo. Base, gosto adstringente. Mas não experimentem qualquer ácido, qualquer substância. Algumas podem ser corrosivas, então pode, né, ser prejudicial, ser fatal. Então a gente usa aqueles indicadores colorimétricos para saber se uma substância é ácida ou básica sem precisar experimentar, né? Então os materiais ácidos são considerados substâncias químicas perigosas, corrosivos, capazes de dissolver metais. Mas a presença de ácidos e bases na nossa vida é bem mais ampla e menos agressiva do que a gente imagina, né? Vamos relembrar. A gente sabe que as substâncias que estão em torno de 7, naquele, né, índice de potencial hidrogeniônico, né, que é o pH, tá aqui, ó. 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido, mais perigoso é aquele elemento. Quanto mais próximo de 14, também mais perigoso é o elemento básico, né? Então a gente viu isso aí, ácido abaixo de 7, básico acima de 7, ok? Então a gente viu que suco, gás, o ácido clorídrico, que está no nosso ácido, né, o suco gástrico, presença do gástrico é ácido, refrigerante é ácido, a gente viu o limão, a laranja, contém ácido, né? Já as bases a gente viu a questão da soda cáustica, do leite, né? A gente viu a questão do amaciante, né, do sabão que é usado para limpeza em geral, certo? A gente viu que alguns materiais podem ser ácidos ou básicos. Aí vem a questão da chuva ácida. Já que nós estamos falando de material ácido ou básico, a chuva ela vai ser ácida? A água ela está em torno de 7, tá, gente? A água pura, lembra? A água pura está em torno de 7. Então ela está aqui. Água pura, em torno de 7. Mas, se nessa água ela não for pura, ela tiver dissolvido nela alguns outros componentes, ela pode se tornar ácida, ou seja, o pH pode estar abaixo de 7. Então, esse pH estando abaixo de 7
essa água desta chuva, né, ela pode ser prejudicial, ela pode ser perigosa. Tá? Então, a chuva ácida é um fenômeno que ocorre no meio ambiente, causado por resíduos gerados pela queima de combustíveis fósseis, ó, o danadinho aqui de novo, como carvão mineral, petróleo, né, o diesel. Ela pode causar prejuízo ao ambiente. Por quê, gente? Dependendo da quantidade, da acidez dessa chuva, dessa água que está se precipitando ali, ela pode acabar com monumentos, com paredes de prédios, pode matar plantas. Então isso vai depender do nível de acidez dessa chuva, tá, gente? Então vamos analisar aqui nesse esquema, desse infográfico, como se produz a chuva ácida. Olha, prestem bem atenção, gente, isso é interessante. Nós temos aqui as fábricas, né? Queima de combustíveis fósseis, né? Liberando quem? O bonitinho do CO2 aqui, ó, o dióxido de carbono ou gás carbônico, né? Que é a mesma coisa. Então ele está aqui, aí ele vai para onde? Ele vai, como é a queima, o gás está quente, o gás é aquecido, então ele está menos denso, ele vai subir, subir, subir. Vai chegar onde? Nas nuvens, no ponto frio, onde ele vai reagir com quem? Com a água que está aqui em cima, com o oxigênio que está aqui em cima, e vai produzir o quê? Ácido. E esse ácido vai se misturar à água da chuva e vai se precipitar. E essa chuva ácida vai vir aqui, ó, acabando com as plantas, acabando com os peixes e destruindo aqui a paisagem urbana. Então, muito cuidado, tá, gente? O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez por Robert Angus Smith, químico e climatologista inglês. Ele usou a expressão para descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester, localizada no Reino Unido, no noroeste da Inglaterra, no início da Revolução Industrial. Olha aí, lá no século XIX. Né? Lá no século XIX, a questão da industrialização, da emissão de gases, então já começou a ver as chuvas ácidas aí. Tá? Com o desenvolvimento e avanço industrial, os problemas inerentes às chuvas ácidas têm tornado-se cada vez mais sérios. Você pega essa vírgula aqui, gente, perdoe-me, né? Essa vírgula não é para estar aí, não é. Inicialmente, é preciso lembrar que a água da chuva já é um pouco ácida. Por quê? Porque a gente já sabe que através da respiração, né, já existe CO2, já existe gás carbônico naturalmente na atmosfera. Todo ser vivo que respira oxigênio, nessa reação vai liberar gás carbônico. Então, por já ter gás carbônico na atmosfera, a água da chuva já é ligeiramente ácida, naturalmente ácida, mas é pouco, não é uma coisa, né, grande, ó. Ou seja, o pH máximo, né, próximo de 5,6. Então, a água pura é 7. Então, a água da chuva já tem um pH um pouco mais ácido, 5,6. Mas nada, né, que deixe e saia, cause prejuízo. Porque é algo que não é corrosivo. Esse pH aí não é um pH corrosivo. Quanto mais poluída for a região, aí sim, mais ácida torna-se a chuva, prejudicando o ambiente e o ser humano. A chuva ácida adquire um efeito corrosivo para a maioria dos metais, para o calcário e outras substâncias. A chuva ácida é provocada principalmente por fábricas e automóveis que queimam quem? Combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, e lançam dióxido de enxofre, que a gente vai falar sobre o enxofre aí. O SO2, ele é, digamos assim, um dos responsáveis principais pela chuva ácida. Nitrogênio também, tá? Dióxido de nitrogênio, que também é um outro elemento químico, é outro componente da chuva ácida. Então esses gases vão fazer o quê? Vão se combinar com o hidrogênio presente na atmosfera, que está onde? Água, as gotículas de água, o vapor de água que está na atmosfera. O hidrogênio e o oxigênio que está presente, né, nesse vapor de água, vai reagir com o dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e vai gerar ácido que vai causar a chuva ácida. Vamos ver aqui a formação da chuva ácida. Primeiro, nós temos a chuva ácida, o ácido formado pelo enxofre. Na indústria, né, vai ter lá na indústria, no processo industrial, vai ter a reação do enxofre com oxigênio e vai formar dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre vai ser liberado, emitido para a atmosfera. Olha aqui, ó, emissões. Lá na atmosfera, o dióxido de enxofre vai reagir com quem? Com oxigênio, com gás oxigênio e com a água que está presente na atmosfera. Esses dois aqui estão lá na atmosfera. Então eles vão reagir. Vão reagir e vão formar quem? O ácido sulfúrico. Olha aí, ácido sulfúrico, gente. Aí esse ácido sulfúrico vai estar presente na chuva. Por isso a chuva vem ácida. Tá?
O outro caso é o CO2. O CO2 também vai, só que o CO2 natural, isso aqui já em menos quantidade, mas por causa da emissão de gases poluentes tem aumentado. O CO2 lá na atmosfera vai reagir com quem? Com a água e vai liberar, né, o ácido carbônico, outro ácido que vai estar presente nas chuvas ácidas, é o ácido carbônico. E o outro componente que está mais abundante lá é o nitrogênio. Então, o dióxido de nitrogênio, NO2, vai também lá na atmosfera reagir com quem? Com a água. E vai formar o ácido nítrico. Olha aqui. Então, são 3 ácidos que podem estar presentes na chuva ácida, que podem participar da formação da chuva ácida através de quem? Das emissões pela indústria, pelos animais, né, pelos seres vivos e também pela indústria aqui, pela queima de combustíveis fósseis. Então, gente, chuva ácida causa muito prejuízo, como eu falei para vocês, e ela é causada graças à reação de quem? Ó, voltando aqui. SO2 é um óxido, lembra? Ó, ele é de dois elementos químicos, o nome não vê o nome não saiu agora, tá? Mas ele é formado por 2 elementos químicos, sendo que um é oxigênio e tem um enxofre. Então aqui é um óxido, que ao reagir com o oxigênio e com a água, produz ácido. Aqui também nós temos um óxido, que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, que ao reagir com a água produz outro ácido. E aqui nós temos também outro óxido, que é o NO2, que vai reagir também com a água e vai formar um outro ácido, é o ácido nítrico. Todos presentes na chuva ácida. Então é assim que a chuva ácida se forma, tá? Mas, professor, tá, a gente sabe, o ser humano sabe disso, sabe que as ações, que tudo que eles estão fazendo está levando ao aquecimento global, está levando ao intensificar o efeito estufa, está produzindo chuva ácida e não vai estar fazendo nada, está deixando por aí. Bom, um exemplo de uma ação para tentar diminuir esses efeitos foi o Protocolo de Kyoto. Vou falar principalmente dele. Existem outros aí, né? O Rio Mais 20, tudo isso aí. Existem outras ações, mas o Protocolo de Kyoto foi uma das principais tentativas de intervenção para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Tá? Então, o que é o Protocolo de Kyoto? Constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas, né, da ONU, sobre a mudança do clima, definindo metas de quê? De redução de emissão para os países desenvolvidos, aqueles países que mais poluem. China, Estados Unidos, né? E tem os outros aí, em França, o Brasil está em 7º lugar. Então, esses países, os 4 primeiros, né? Então, os mais que tem que são mais desenvolvidos, eles obrigatoriamente teriam que apresentar metas para redução de emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, eles deveriam fazer isso. Os outros países, como o Brasil, né, os outros países que não é tão industrializados, são os países emergentes, digamos assim, eles não eram obrigados a seguir esse protocolo, mas eles poderiam participar e, né, por consciência, eles devem participar. Porque eles também são responsáveis pela emissão de gases, só que em uma pequena escala, mas são responsáveis. Tá? Então, o documento estabelece aos países industrializados a redução das emissões de dióxido de carbono, CO2, né, o gás carbônico, e outros gases de efeito estufa, que são os que contribuem para o aquecimento global. Ou seja, o protocolo impõe uma meta de redução desses gases na atmosfera. Infelizmente, parece que os Estados Unidos, né, ao comando do atual presidente, ele saiu. Por quê? Porque diminuir a emissão de gases seria diminuir o trabalho das indústrias. Diminuir o trabalho das indústrias afetaria a economia do país. Eles não querem ter uma redução na economia do país porque é um país capitalista. Então eles não querem ter prejuízo financeiro. Então eles preferem não mais fazer parte desse protocolo, né? Dessa tentativa de diminuir a poluição. Infelizmente. Tá? Porque a gente sabe que sem a planeta, a economia não vai ser nada, né? Sem o nosso local de vida. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre, né, os gases de efeito estufa e a chuva ácida. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. E a atividade referente a essa aula vai estar no Classroom. Tá? Então, hoje. Já vai estar liberado lá no Classroom as atividades referentes a essa aula. Vai ser uma atividade complementar, ok? Já que o nosso conteúdo principal da apostila a gente já encerrou.
E esses são conteúdos complementares que a gente vai estar trabalhando aqui, ok? Então nos vemos na próxima aula. Se cuidem, né? Um abraço virtual. Continuem com as medidas de isolamento, por favor, porque a coisa não tá de brincadeira, tá? Se cuidem. Até a próxima aula. Um abraço. Fui!